Graça e paz, irmãos. Antes de lermos alguns versos mais da palavra, vamos buscar a face do Senhor mais uma vez em oração. Senhor, que alegria temos em nos reunirmos mais essa vez, debaixo do Teu precioso nome, o Teu vitorioso nome, o Teu suficiente nome. Senhor, invocamos esse Teu nome, porque é de Ti que nós reivindicamos, pela fé, tudo o que carecemos, para que esse tempo seja um tempo de edificação. Ó Senhor, assiste-nos, dá-nos suporte, habilita-nos, ajuda-nos. Obrigado, porque podemos contar com a suficiência do Espírito Santo que Tu derramaste. Somos gratos e esperamos confiadamente em Ti, para que o Senhor use esse tempo falando-nos ao coração, interpretando a Tua palavra e nos dando um espírito pronto para responder a tudo aquilo que o Senhor nos reivindicar. Queremos Te obedecer para não enganarmos a nós mesmos, em apenas ouvir a Tua palavra. Nos ajuda. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13, primeiro verso. João 13, 1. João 13, 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Verso 34. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Romanos capítulo 5, versículo 5. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E um último verso, em Efésios, capítulo 5, versos 1 e 2. Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Vamos buscar então, com a ajuda do Senhor, darmos mais um passo nessa noite, para mais uma, chamaríamos de evidência, de que temos, como Assembleia, retido o Senhor como cabeça. Já vimos até aqui que uma das evidências de que estamos retendo nosso Senhor como nosso cabeça é que nós não nos distraímos do foco nele, do amor a Ele, do tudo para Ele, da contemplação dEle, da glória dEle. Não nos distrairmos de Cristo mesmo.
Depois vimos algo relacionado a andarmos no Espírito e a termos, então, a mente do Espírito, ou a mente de Cristo, formada em nós. Quanta necessidade de termos a mente de Cristo formada em nós. Claro que se nós retivermos nosso Senhor como cabeça, essa será mais uma evidência de que Cristo está em nós, e não apenas nós estamos em Cristo, mas Cristo tem sido formado em nós, no fato de que nós teremos a mente de Cristo. Ontem vimos um pouco a respeito disso. E vamos ver hoje, darmos um passo a mais e vermos uma marca a mais, uma evidência a mais. E é essa tão clara, tão destacada na palavra de Deus, e vamos buscar, com a ajuda do Senhor, gastarmos todo o tempo hoje vasculhando um pouco das Escrituras nesse assunto tão tremendo. Andai em amor. Irmãos, há 3 declarações diretas de quem Deus é nas Escrituras. É claro que as Escrituras falam que Deus é muita coisa, seus atributos, sua pessoa, o que Ele é, sua glória. Mas há somente 3 declarações diretas no Novo Testamento que se referem à pessoa de Deus, então de um modo bem direto, e elas são todas as 3 de João. João diz no seu Evangelho, no capítulo 4, Deus é Espírito. Na primeira epístola de João, capítulo 1, no verso 5, Deus é luz. E no capítulo 4 da epístola de João, verso 8, e também o verso 16, Deus é amor. É porque Deus é Espírito que nós podemos andar no Espírito. Deus é Espírito, então andemos no Espírito, ou numa relação de realidade espiritual com Ele. Habitai em mim e eu habitarei em vós. Isso é possível a nós porque Deus é Espírito, e porque Ele nos criou com Espírito, e porque Ele veio habitar no nosso Espírito, pelo seu Espírito. Então Deus é Espírito, e nós podemos andar no Espírito, graças ao Senhor, e jamais satisfazermos a cobiça da carne. É porque Deus é luz que nós podemos andar na luz, como João diz na sua epístola. E também podemos andar como filhos da luz. As duas coisas são complementares, mas são diferentes. Quando João diz, Deus é luz e não há nele treva nenhuma, logo na sequência do contexto, 1 João 1, 5 e em diante, ele diz, se andarmos na luz como Ele na luz está, porque Ele é luz na qual não há treva nenhuma. Então, se andarmos na luz, em outras palavras, andarmos nele, em relação com Ele, então nós mantemos comunhão uns com os outros. Então está aí um dos segredos da comunhão, andarmos na luz com Deus. Comunhão não é um assunto que começa no aspecto horizontal, começa nesse aspecto vertical. Se realmente nossas vidas têm sido expostas na presença do Deus que é luz, se nós amamos a sua luz, se nós temos orado, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho eterno, e isso é andar na luz. Então, se andamos na luz como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros. Não é maravilhoso isso? Por que encontramos tantas vezes dificuldade na comunhão? Penso que parte da resposta está aí. Nós não podemos refutar a luz de Deus no nosso ser interior. Nós precisamos andar na luz, como Ele na luz está. Todas as coisas, quando manifestas pela luz, ou quando reprovadas pela luz, elas se tornam manifestas. O propósito do Senhor em andarmos na luz é esse. Graças ao Senhor, porque essa provisão de andarmos na luz, irmãos, é tão plena, tão magnífica. Se você tem um jardim, e no canto do jardim você tem uma pedra, e debaixo daquela pedra você tem vermes. Todas as pedras, em lugares úmidos, têm vermes debaixo dela. Imagine essa realidade como sendo o nosso próprio coração. O que nosso Senhor nos pede, não é que nós combatamos os vermes, mas é que nós levantemos a pedra,
Porque quando nós andamos na luz, então a luz penetra, os vermes não a suportam. Eles têm que correr para outro lado. Então, na verdade, o processo de santificação não é o Senhor nos pedindo para combater os vermes, porque a verminose do nosso coração é uma coisa muito complicada. Um homem de Deus chamado Macintosh, ele diz nas suas notas sobre o Pentateuco que o coração do homem é como um inferno em miniatura, que só pode ser aberto debaixo da luz e graça de Deus. Não apenas da graça, mas da luz e da graça. O Senhor Jesus era cheio de graça e de verdade. Essas duas coisas nunca andam separadas. Então, esse é o nosso encorajamento para andarmos na luz. Embora nós não tenhamos o tempo suficiente para entrar nessa marca, mas essa é mais uma evidência de que nós estamos retendo a cabeça. Quando nós andamos na luz, compreendemos o significado disso. Mas nós não vamos entrar nesse assunto, hoje pelo menos, porque hoje o nosso encargo é irmos para essa terceira questão. A terceira declaração direta de quem Deus é no Novo Testamento é: Deus é amor. E então nós somos encorajados, como já lemos em Efésios 5, a andarmos em amor. E que coisa preciosa essa! Nós temos toda a provisão de Deus pelo Espírito, para andarmos no Espírito, para andarmos na luz, porque Deus é luz, e para andarmos como filhos da luz, não nos fazendo parte, não nos tornando cúmplices das obras infrutíferas das trevas. Andar na luz fala de andar com Deus, andar como filhos da luz fala de não sermos participantes das obras infrutíferas das trevas. Por isso as duas coisas se complementam, mas não são idênticas. Então, a última delas, Deus é amor. Então, andai em amor. Quando nós lemos João capítulo 13, o que fizemos no início, e é por aqui que nós vamos começar, o capítulo 13 de João, ele inicia em uma das abordagens do Evangelho de João. Quando nós o estudamos, uma das abordagens é dividirmos esse Evangelho de João em 3 partes, como ele naturalmente se divide. Do capítulo 1 até o capítulo 8, verso 11, a ênfase é que Deus é luz, ou melhor, Deus é vida. A ênfase da primeira sessão é vida. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. Então a primeira sessão, até o capítulo 8, verso 11, tem como ênfase a vida, que ele é a vida, que nele está a vida, que quem crê nele do seu interior flui em rios de água da vida, não é? Então a primeira sessão toda enfatiza que ele é a vida. A partir do capítulo 8, verso 12, há uma declaração: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você viu como João coloca? Primeiro a vida, depois a luz da vida, porque é a luz que procede da vida. Então do capítulo 8, 12 até o final do capítulo 12, capítulo 8, verso 12, até o capítulo 12, verso final, é uma sessão intermediária sobre Deus é luz. E a partir do capítulo 13, e essa é a maior sessão, porque vai de 13 a 21, essa sessão, toda ela enfatiza que Deus é amor. Cada uma dessas sessões começa e termina com este tema, o tema de cada sessão. A primeira sessão de João começa com vida e termina com vida. Então, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E aquele que crê nele, do seu interior fluirão os rios da água da vida. Então, aquilo que ele é, nós podemos nos tornar em união com ele. As 3 sessões fazem isso. Isso é muito bonito no Evangelho de João. E nós não podemos perder isso. O que ele é, lembra como João diz? Tal qual ele é, também nós somos neste mundo. E o Evangelho de João mostra isso de uma maneira linda. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Quem crê nele, quem crê em mim, do seu interior fluirão os rios de água da vida. O que ele é, nós nos tornamos pela fé, que significa vida de união com ele. A mesma coisa a segunda sessão. Eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas, mas terá
a luz da vida. E no capítulo 12 ele diz assim: andai enquanto tendes a luz, para que vos torneis filhos da luz. Então, de novo, ele é a luz e nós somos os filhos da luz, em união com ele. E também no capítulo 13 até o capítulo 21, a última sessão. Começa com que ele é, o Senhor Jesus amou os seus e amou-os até o fim, porque ele é amor. E como termina essa sessão? Ele perguntando para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? Senhor, tu sabes que eu te amo. Então Pedro agora quebrado, Pedro agora conhecendo quem o Senhor era e quem ele era, então agora ele podia experimentar esse amor do Senhor. Nós sabemos que essa foi a história de Pedro. Quando o Espírito Santo foi derramado do céu, ali estava Pedro. E o Espírito Santo guiando Pedro no seu testemunho. E na hora da sua morte, ali estava Pedro, unido ao seu Senhor e ao amor do seu Senhor, dizendo que não era digno de ser crucificado como foi o seu Senhor, e pedindo então para que a sua cruz fosse invertida, não é? Segundo a história, segundo a tradição. Então Pedro foi tornado um no amor do Senhor. Graças ao Senhor por esse chamamento que temos, para que sejamos sua luz, sua vida, seu amor. Então, essa última sessão do Evangelho de João, vamos voltar a ela, João capítulo 13, ela apresenta um segredo, irmãos, tão necessário de ser bem visto na nossa relação com o Senhor e uns com os outros. Esse segredo do amor, como o Senhor o apresenta. Observe, nós não vamos entrar nos detalhes desse capítulo, mas você sabe que é um capítulo extremamente precioso. O Senhor lavando os pés dos seus discípulos, se colocando naquele lugar tão servil, que creio que até os discípulos ficaram como que assustados, quando eles chegaram nesse cenáculo, tendo vindo daquele exterior tão imundo, como era a realidade daquele tempo, e não encontrando ali a pessoa adequada para lavar os seus pés. Porque o nosso Senhor tinha, acima de tudo, preparado isso para eles, esta lição, antes de comer aquela Páscoa final com eles, instituir então a sua mesa, a mesa da aliança, a mesa do Senhor. Então ele propositalmente planejou esse ambiente. Nós sabemos como esse ambiente foi planejado. Aquele homem com um cântaro na cabeça, seguiu, entrar na casa, e aquele cenáculo mobiliado, e o Senhor fez os preparativos, porque ele é o anfitrião, e eles eram os convidados. Então, quando eles não encontraram esse escravo adequado para fazer esse trabalho, nós pensamos que realmente eles ficaram indagativos quanto a esse assunto. E depois do versículo 1 depois do verso falar sobre o amor do Senhor até o fim, logo nos versos seguintes, é dito que ele faz algo que eu gostaria de esse detalhe chamar a atenção para nós avançarmos nesse assunto do andar em amor. O Senhor Jesus ele primeiro tira a sua vestimenta de cima. O que isso significa? Digamos que a sua vestimenta de cidadão, a sua vestimenta de dignidade. Ele tira essa vestimenta de cima e ele toma uma outra vestimenta, e essa vestimenta é uma toalha. Ele cinge-se com uma toalha. Então ele deita a água numa bacia, como diz o texto, e ele passa a lavar os pés dos seus discípulos. Pense sobre isso. O segredo da vitória do Senhor Jesus sobre a vida está expressa no lava-pés. A vitória do Senhor Jesus sobre a morte é expressa na tumba vazia. Deus o ressuscitou. Os grilhões da morte não o puderam conter, porque ele é o Santo de Deus que entrou na morte. A tumba vazia é sua vitória sobre a morte. É o símbolo da sua vitória sobre a morte. Qual é o símbolo da sua vitória sobre a vida? O nosso Senhor não foi vitorioso sobre a vida. Ele disse: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Se ele não fosse vitorioso sobre a sua própria vida, o que ele faria? Ele faria tudo para agradar-se a si mesmo. E ele teria todo o direito. Ele não tem pecado. Ele é o Filho de Deus, provado, aprovado, perfeito. Nós sabemos muito bem que daquele monte da transfiguração, depois de 3 anos de jornada, ele poderia, quanto aos seus méritos pessoais e quanto à sua dignidade, ele poderia ascender ao trono. Nada o impediria. Ele já foi tentado pelo diabo depois de 40 dias de jejum. Ele já foi provado por toda a classe de pessoas. 3 anos, o Verbo encarnado caminhando nessa terra.
E quando ele sobe no Monte da Transfiguração, a prova da sua perfeição humana, não apenas divina, mas especialmente humana, é que ele é transfigurado. Se ele tivesse pecado, ele não poderia se transfigurar. Porque a glória de Deus não estaria nem nele, nem sobre ele. Mas ele se transfigura diante dos discípulos, porque ele não teve pecado, porque ele é varão aprovado por Deus. E por isso a voz a segunda vez, 3 anos depois do Jordão, a voz de novo: este é o meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Então, irmãos, essa sua transfiguração mostrou a sua dignidade. Mas, por causa do Senhor Jesus não ter vivido para si mesmo, por causa dele ter obtido vitória sobre a sua própria vida, não fazendo a sua própria vontade, não andando pelos seus próprios caminhos, ele disse: o meu ensino não é meu, o meu juízo não é meu, não é? Minha comida consiste em fazer a vontade do Pai. Não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quando ele encarava, agonizando, a separação que estava tão próxima, a cruz do Calvário. Esse foi o nosso Senhor. Então ele amou os seus até o fim. E a bacia e a toalha representam a vitória do Senhor Jesus sobre a vida. Amados irmãos, o segredo para nós andarmos em amor é a bacia e a toalha. Se nós não vivemos vidas de servos, se nós não conhecemos o Senhor e andamos com o Senhor como o servo perfeito, nós não temos como andarmos em amor. A bacia e a toalha representam a vitória do Senhor Jesus sobre a vida. Antes que ele fosse vitorioso sobre a morte, ele teria que ser vitorioso sobre a vida. Você consegue ver isso? Se ele não fosse vitorioso sobre a vida, ele iria fazer a sua própria vontade, e não a vontade do Pai. Mas porque ele foi vitorioso sobre a vida, ele pôde ser vitorioso sobre a morte. Então a bacia e a toalha são tão tremendos, que denotam o caráter da vida humana perfeita do Verbo de Deus, do Senhor Jesus. Agora, depois então, dessa descrição tão sublime do lava-pés, o que nós lemos nos versos finais? 34 e 35, que fizemos a leitura no início. Novo mandamento vos dou. Vamos andar um pouco devagar também nesses versos. Em que sentido esse mandamento que o nosso Senhor está dando aqui, relacionado ao tópico que estamos compartilhando, andar em amor, como a evidência de que o cabeça está sendo retido por nós, qual é a distinção do que o Senhor falou aqui nesse versículo, que ele possa então chamar de novo mandamento? E aqui então nós precisamos ser muito cuidadosos, porque senão nós não vamos entender o que aqui é novo. Porque a lei já dizia assim. O resumo da lei, quando o nosso Senhor perguntado o que é a lei, o que ela significa, qual é o maior mandamento da lei? Nosso Senhor respondeu: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, toda a tua alma, entendimento e forças. E paralelamente a esse, como então a consequência desse, o resultado desse, a prova de que este aqui é verdade amarás o teu próximo como o quê? Como a ti mesmo. Então guarde essas palavras. Porque aqui o Senhor diz: novo mandamento vos dou. Então, se o que o Senhor descreve aqui é igual à lei, então não há nada de novo. Não é? Porque a lei já tinha 1500 anos, desde Moisés. Mas quando o Senhor diz novo mandamento, então o que há de novo? Ele diz: amai-vos uns aos outros. Isso também a lei dizia. Mas amar-nos uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Essa é a lei. Mas o novo mandamento é: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Isso não é o que a lei dizia. Isso é o que só é possível em Cristo. Então, irmãos, de novo aqui nós temos que tomar muito cuidado com essa influência da psicologia na vida da igreja, uma vez mais. Pense comigo e julgue você mesmo. Às vezes nós ouvimos alguns dizerem assim: nos relacionamentos da igreja, nós precisamos ser amados. E a ênfase está no ser amado. Nós precisamos ser amados, mas a Bíblia nunca diz isso. A Bíblia sempre diz que nós precisamos amar.
Porque, irmãos, aqui há um mistério que eu não tenho a pretensão de explicá-lo, porque não consigo, mas sei que é verdadeiro. Quanto mais nós, em Deus, lemos Romanos 5,5, o amor de Deus, porque Deus é amor. O amor de Deus, ele é derramado nos nossos corações. Graças ao Senhor, nós não somos trevas, nós somos luz do Senhor. Nós somos filhos do amor. Deus é amor, nós estamos nele, ele está em nós. O amor de Deus é derramado, não pingado, com conta-gotas, né? Doses de homeopatia. Não, esse não é o amor de Deus. O amor de Deus é derramado nos nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. É derramado presente, foi outorgado passado. O Espírito Santo já nos foi outorgado. Por isso o amor de Deus é derramado, é um presente, não é um passado. Significa que nós vamos entrando na experiência do amor de Deus passo a passo. Deus é amor. O amor de Deus derramado em nossos corações, amando a Deus, amando uns aos outros. Então, na medida em que nós conhecemos essa realidade e fluímos essa realidade, porque o amor de Deus foi derramado, é derramado, então nós nos abrimos para receber amor. Creio que esse realmente é um mistério. E eu creio que cada um de nós pode comprovar isso. Você quer errar? Então entre em um relacionamento para receber amor. Você já errou. Você quer acertar? Entre em um relacionamento para dar amor. Por isso a palavra de Deus diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. E como nós dissemos, é mais do que isso. Se nós não temos tido experiência da realidade, do amor de Deus por nós, e vivido neste amor, imersos neste amor, é como se nós não pudéssemos destampar o pote para recebermos amor. Então sabe o que acontece conosco? Nós nos tornamos, primeiro, críticos. Não tenho recebido amor, ninguém tem se importado comigo, não é? E nosso umbigo começa a crescer, e falar alto. Eu, não é? E depois nós passamos do criticismo para o cinismo. Então nós nos tornamos cínicos. Esse é um passo a mais, depois da crítica. Nós devemos matar a crítica como uma erva daninha. Porque o segundo passo da crítica é o cinismo. Criticismo e cinismo. O cinismo diz assim, essas coisas são só teóricas. Eu não creio mais em nada disso. Não creio na igreja. Não creio no amor de Deus entre os irmãos. Não creio que possa haver realidade espiritual para vivermos o que aqueles irmãos de Atos 2, 3 e 4 viveram. Né? Será que você já não tem ouvido isso? Esse é o segundo passo da degradação. Depois do criticismo, o cinismo. Mas tem um passo pior do que esse. E ele é a indiferença. Esse é o passo final. Indiferença. Quando para nós nada tem importância. Nós já não cremos que é possível, cinismo. E também isso não faz a menor diferença para nós. Cada um cuide da sua própria vida. É esse ponto que nós chegamos. Não é? Então esses são 3 passos dessa degeneração. Quando o nosso umbigo começa a falar mais alto. Eu não tenho recebido amor. Os irmãos não me querem. Não é? Porque quanto nós vivemos em relação de amor filial com Deus, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos, o quê? Amados. É isso que nós somos, irmãos. Filhos amados. Depois ele continua, e andai em amor. Se nós não soubéssemos que nós somos filhos amados, se o amor de Deus não tivesse sido jorrado nos nossos corações pelo Espírito Santo, aí sim. Aí Tito, Paulo escrevendo a Tito, vai nos escrever assim, nós éramos odiosos e odiávamos uns aos outros, escravos de toda sorte de malícia e de inveja. Não é? Sim, isso é o que éramos. Mas então por que nós vivemos essa relação de amor filial com Deus? Então o amor de Deus derramado nos nossos corações é a nossa fonte de provisão para nós podermos extravasar amor. E então nós teremos percepção do que significa receber amor. Que coisa interessante é essa? Que mistério é esse? E perceba o quanto isso é verdadeiro na experiência da igreja. Se você tem extravasado do amor que você tem recebido do teu Senhor, então você tem experiência de receber amor dos seus irmãos. O pote destapa. Mas se você não tem extravasado amor, você não tem percepção de amor. Muito interessante como isso funciona. Isso então se torna um terreno muito perigoso.
Porque quando nós não estamos vivendo nesse relacionamento filial de amor adequado com Deus, nós começamos a cobrar todo mundo. Nós não entendemos o que é amor ágape, o amor de uma via só. O amor que dá, e dá, e dá. E quanto mais dá, mais forte ele fica. Ele não se esgota. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E o amor jamais acaba. Esse é o segredo do amor. Então que o Senhor nos ajude a ver isso. Eu creio que em mais esse assunto, a psicologia tem nos danificado. Porque ela parte do eu. Nós somos criados para ser amados, né? Criados para receber. Outra questão ligada ao amor, no qual a psicologia tem provocado muito dano entre os cristãos. A questão do anular-se. Tão vinculada à questão do amor. Quando nós estamos num relacionamento conjugal, compreendendo o que significa amar um ao outro, então problemas começam a ser enfrentados, então de alguma maneira a voz da psicologia é ouvida, e essa voz é assim: você não pode se anular em um relacionamento. Você já ouviu isso, não é? Essa é a voz da psicologia. A voz do Senhor Jesus é: a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Porque na verdade, irmãos, não há nenhuma anulação. Nós não nos anulamos em relacionamento algum. Nós vivemos uma vida de realidade, de vida oculta com Cristo em Deus. Essa é a nossa fonte. Aqui não há nenhuma anulação, aqui há plena provisão. É por causa de quem Ele é, do que Ele opera em nós, seu amor, sua graça, sua vida, sua luz. Todas as nossas fontes são em Ti. Quando nós experimentamos essa realidade, onde está o anular-se no sentido da psicologia? Em lugar nenhum, né? Nós compreendemos o caminho da cruz. E no Senhor nós tomamos a cruz. E compreendemos que quanto mais tomamos a cruz, mais nós somos alimentados. Quanto mais nós tomamos a cruz, mais os relacionamentos se tornam reais. Quanto mais através do caminho da cruz nós damos, mais nós temos percepção de que recebemos. Porque, irmãos, Deus criou o homem de uma tal maneira que a nossa realização não estaria no receber. Primordialmente. Joga o receber fora. Receber é uma parte maravilhosa do nosso ser criado por Deus, claro, não é? O amor de Deus foi derramado nos nossos corações. Se nós tivéssemos capacidade de receber, nós não podíamos experimentar esse amor, né? Mas não é o aspecto prioritário, porque Deus criou o homem para funcionar de uma forma corporativa e não individual ou individualista. O casamento é a maior prova disso, mas também os outros relacionamentos. Ele é a maior prova porque ele é o mais íntimo, né? Nós danificamos todo o significado da vida conjugal quando nós vivemos para saciar nossa sede no relacionamento e não para saciar a sede do outro no relacionamento. Não é assim? Mesma coisa na vida da igreja. Quando nós amamos, então nós temos percepção de que somos amados. Então nosso Senhor Jesus, quando se coloca na ceia com esses discípulos, é isso o que a palavra diz. Que Ele é esse verbo encarnado, o amor de Deus encarnado, que amou os seus e que os amou até o fim. Então ele toma aquela bacia, aquela toalha, que expressam a vitória dele sobre a vida egocêntrica. Lava os pés dos seus discípulos. Termina aquele serviço, volta para a mesa e diz assim: vós me chamais o Mestre e o Senhor. O Mestre e o Senhor. Se você observar a narrativa do capítulo 13, você vai ver que no verso 13, ele coloca nessa ordem: Mestre primeiro, Senhor depois. E assim que eles o chamavam, observa essa nota. Mas quando ele prossegue no verso 14, olhe lá. Ora, se eu sendo o Senhor e o Mestre. Acho que é uma inversão bem interessante, né? Porque a maneira deles verem o Senhor é, em primeiro lugar, Mestre, em segundo lugar, Senhor. Mas o Senhor deu uma lição para eles tão marcante no lava-pés que ele inverte isso. Ele diz: eu sou o Senhor e o Mestre. Ele coloca o Mestre em segundo plano. Porque ele está dizendo o que é senhorio, segundo a visão do céu. O que é senhorio, segundo a visão celestial. Compreendeu? Então ele diz: eu sou o Senhor e o Mestre. E vos lavei os pés, então vós deveis lavar os pés uns dos outros. E ele diz: se sabeis essas coisas, então sereis bem-aventurados se as praticardes. Que lindo capítulo, esse capítulo 13 de João, não é? Porque nós não teremos bênção em apenas saber. Deus é amor, Cristo nos amou, Cristo deu a vida por nós. Não. Graças ao Senhor por tudo isso.
Mas bem-aventurados sois. Agora o Senhor está entrando no terreno da experiência, da vida relacional. Ele está falando com seus discípulos, não é? Bem-aventurados sois, se praticardes. Então, irmão, o Senhor nos ajude a ver essa questão ligada ao amor. O amor tem uma abordagem, em primeiro lugar, doadora. E, em segundo plano, receptora. No que concerne aos relacionamentos horizontais. Então, vamos avançar um pouquinho mais, então, para o texto onde estávamos. João 13, 34, é aí que estávamos. O novo mandamento, então, tem essa nota. Não é amar ao próximo como a ti mesmo. É amar-nos uns aos outros, na vida e nos relacionamentos dos santos, da igreja, como Cristo nos amou. Como Ele nos amou? João 13:1 já disse, Ele nos amou até ao fim. Então esse é o modelo. Agora, irmãos, vamos pensar uma coisa aqui sobre isso, só para fazer uma ilustração, que acho tão significativa. Você se lembra do registro do livro de Gênesis, capítulo 4, depois que Caim mata Abel? É dito que Caim foi expulso da presença do Senhor. E você vai encontrar lá a partir do verso 17, capítulo 4 de Gênesis. Ele é expulso da presença do Senhor e vai habitar na terra de Nod. E lá você vê que a descendência de Caim, ele teve um filho chamado Enoque também. Não é aquele Enoque que andou com Deus, é o Enoque, filho de Caim. E lá diz que uma cidade foi edificada por aquela geração chamada a cidade de Enoque. Então a preocupação daquela geração, porque perdeu a segurança do amor de Deus, foi edificar para si cidades, porque ela buscava proteção. Foi fazer para si instrumentos cortantes de bronze e de ferro, porque buscava segurança. Instrumentos musicais, porque perderam a satisfação no próprio Deus. Interessante você ver aquela geração. Como ela se compôs sem Deus. Edificando cidades para proteção, instrumentos para segurança, música para satisfação. Então, quando você olha aquela sequência, você vai descobrir que, depois de Adão, pela linha de Caim, o sétimo homem nessa linha se chama Lameque. Ele está citado em Gênesis 4. Só você conferir lá. E é dito que Lameque tomou para si 2 esposas, Ada e Zilá. Agora é interessante o texto, marcante, por causa de um fato, ele é muito marcante. Nosso Senhor vai retomar esse assunto, por isso é importante. É dito que Lameque, como que colocando assim, as suas 2 mulheres sentadas à sua frente, disse assim para elas: ouvi-me, mulheres de Lameque. Ele vai dar uma mensagem para elas. Olha a mensagem desse marido de 2 mulheres. Ele diz assim para elas: eu matei um homem, porque ele me feriu. A segunda mensagem é pior que essa. Ele diz assim: e eu matei um rapazinho, porque ele me pisou. Você viu a degeneração da primeira para a segunda morte aí? Um homem me feriu e eu matei. Um rapazinho me pisou e eu também o matei. Aí ele disse assim: 7 vezes se tomará vingança de Caim, mas de Lameque, ele falando, 70 vezes 7. Então você se lembra que quando Pedro indaga o nosso Senhor sobre quantas vezes se deve perdoar o seu irmão, nós ficamos pensando que André devia ser uma pessoa complicada, não é? Porque Pedro pergunta quantas vezes ele deve perdoar o seu irmão e acho que ele estava pensando no André. Então ele diz: será que 7 vezes? Então nosso Senhor disse o que para ele? Não te digo até 7, mas 70 setes é a ideia. Então você vê que o Senhor usa essa palavra. A primeira menção de 70 setes na Bíblia está aí. É da boca de Lameque. Não é maravilhoso? Nosso Senhor Jesus tira uma expressão da boca desse homem que é o 7º depois de Adão. E 7 fala de plenitude. Aquele homem, Lameque, expressou o que é a plenitude do homem apartado de Deus. E Caim foi expulso da presença do Senhor. Esse é o resultado, Lameque. Esse é o que nós somos por natureza. Então nosso Senhor retoma essa palavra de Lameque, aplicando para Simão. E dizendo até 70 setes, graças ao Senhor. Por que isso? Porque quando nós cremos nele, do nosso interior fluem rios de água da vida. Porque ele é a vida. E nós estamos em união com ele. Não é? Então que coisa importante é essa. Queridos, quando o Senhor cita a expressão ventre, em João capítulo 7,
Quem crer em mim, do seu interior, algumas versões e outras dizem do seu ventre, fluirão rios de água viva. A palavra lá no original, ela aparece só 3 vezes no Novo Testamento. E me permita de passagem te mostrar o significado disso e a beleza disso. Em Romanos 16, 18, está ela lá. Quando Paulo fala sobre os falsos apóstolos ou falsos servos, ele diz assim: eles não servem a Cristo, mas servem ao seu próprio ventre. Está lá a palavra. Koilia é a palavra grega no original. Eles servem seu ventre. E ela aparece também lá em Filipenses 3, no verso 19, quando Paulo fala sobre os inimigos da cruz de Cristo. Ele diz: eu vos digo até chorando, eles são inimigos da cruz de Cristo. O Deus deles é o ventre. Está lá a mesma palavra de novo. O destino deles é a perdição. O Deus deles é o ventre. Visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Então, ventre em Romanos 16, ventre em Filipenses 3, os dois no sentido negativo. E qual o sentido negativo? O nosso ventre, por natureza, nos controla. O Deus deles é o ventre. Não é? Vivem pelo que gostam, pelo que querem, pelo que lhes dá satisfação. Idolatram-se a si mesmos. O Deus deles é o seu próprio ventre. O Deus deles são os seus desejos. O Deus deles são suas cobiças, suas paixões, suas ambições. O Deus deles é o ventre. Agora, você não acha maravilhoso que o nosso Senhor Jesus toma exatamente essa palavra, citada tanto em Romanos quanto em Filipenses, depois pelos apóstolos? É essa palavra que ele usa, quando ele diz: quem estiver em união comigo, ou quem crer em mim, do seu ventre. O nosso ventre, por natureza, é o ventre de Lameque. Esse é o nosso ventre. Agora o nosso Senhor diz: quem crer em mim, quem viver em união comigo, do seu ventre, fluirão rios de água da vida. Oh, irmãos, essa é uma grande salvação. Nós seríamos transformados de idólatras, egocêntricos, perversos. Os ventres de Lameque seriam transformados em condutores do Espírito Santo, rios de água viva. Isso ele disse com respeito ao Espírito, que haveria de receber os que nele crescem. Isso é uma maravilhosa salvação. Significa que aquele Espírito de Lameque, em Cristo e pelo Espírito, ele seria então abolido de nós. E nós poderíamos ser aqueles que pelo Espírito descedentam outras vidas. Que maravilhoso. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E é o Espírito Santo quem nos colocou em união vital e orgânica com Cristo, o cabeça exaltado da igreja. Estamos unidos com Ele pelo Espírito Santo. Por isso o amor é derramado pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo, quando escreve aos Colossenses, ele usa uma expressão interessante. É a única menção da palavra no livro de Colossenses. Ele diz assim: Epáfras, falando de vós, Epáfras, vos relatou do vosso amor no Espírito. Interessante essa frase, o vosso amor no Espírito. Colossenses 1:8. Então, vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Também vos ameis uns aos outros. E o verso 35. Por favor, olhe de novo para a sua Bíblia. Não perca essa nota maravilhosa aqui. Nisto. Esse nisto é tão forte, irmão. Sabe por quê? Porque não é em qualquer coisa acima disso. É claro que há outros complementos importantes na nossa vida cristã para vivermos uma vida saudável com Deus. Nós precisamos de verdade. Nós precisamos ser ensinados, né? Mas há a marca, e não uma marca. Há a marca que nos denota como aqueles que conhecem o Senhor, que pertencem ao Senhor. O selo de pertencimento, amor. É nisto que conhecerão todos que sois, olha o possessivo aí, meus. É nisto que conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Então nós nos lembramos daquela carta do Espírito à igreja de Éfeso. O Senhor louva aquela igreja por muitas coisas, inclusive pela sua saúde doutrinária. Aquela igreja tinha tanta saúde doutrinária que ela é louvada
porque ela pôde testar o que era espiritual e o que não era espiritual, no sentido de ensino. O que era verdade e o que não era verdade. O que era ortodoxo e o que não era ortodoxo. Provastes os falsos apóstolos e os achastes mentirosos. Isso não é uma coisa pequena, isso é uma grande coisa. Talvez a maioria das igrejas hoje não sabe provar falsos apóstolos, né? Mas Éfeso sabia e foi louvada por isso. Mas, irmãos, a nota marcante para a igreja de Éfeso não é que provaram falsos apóstolos e os acharam mentirosos, por mais importante que isso seja. A nota mais marcante para aquela igreja é: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E acho que você sabe que aquela palavra primeiro lá, se refere não ao tempo do amor, o primeiro que tivemos lá atrás, não. Mas a palavra se refere à qualidade do amor. Então talvez ela fosse melhor traduzida assim: tenho, porém, contra ti que abandonastes a primazia do teu amor. O nosso amor pelo Senhor tem que ser primaz. Não é o amor de quando nós cremos nele, é o amor de sempre. Nós o amamos e ele tem a primazia do nosso amor. E era isso que não estava acontecendo mais em Éfeso. Éfeso tem uma história interessante. Na verdade, há duas epístolas de Éfeso na Bíblia, não é? A epístola de Paulo para Éfeso e a epístola de João para Éfeso. Entre a epístola de Paulo para os Efésios, quando ele escreve para aquela igreja de uma maneira tão impressionante, dizendo que eles tinham uma fé em Cristo, um amor uns pelos outros, uma esperança tão linda no que o Senhor tinha preparado para eles como igreja. Ele louva aquela igreja por isso. Só você ler o primeiro capítulo de Efésios, ora por eles, escreve uma carta tremenda que eles só poderiam compreender se eles já tivessem alguma estatura espiritual. Você imagina a igreja de Corinto recebendo a carta aos Efésios? Você pode imaginar? Eles não iam entender nada, não é? Mas a igreja de Éfeso pôde receber aquela carta tão sublime, né? Agora, mais ou menos 30 anos depois, olha o que Éfeso se tornou. Isso é uma advertência para nós. Tenho, porém, contra ti, abandonaste o teu primeiro amor. E era tão sério esse assunto para o Senhor que ele diz: arrepende-te, volta, senão eu removerei do seu lugar o teu candeeiro. E nós podemos olhar para trás, quase 2000 anos de história, e vermos que o candeeiro foi removido de Éfeso. Porque Éfeso, de alguma maneira, não se arrependeu. Perdeu a primazia do seu amor. Então, irmãos, que necessidade nós temos de vivermos esse amor entre os irmãos. Não é um amor romântico, não é um amor platônico, não é um amor teórico, não é um amor emocional, não é um amor que coloca aquele riso artificial no nosso rosto que vai de orelha a orelha, não é? É um amor de Cristo derramado pelo Espírito nos nossos corações e praticado na vida da igreja. É um amor que se expressa em serviço, é um amor que se expressa em suporte, suportando-os, sendo suporte uns para os outros, em amor. Então, gostaria de fazer algo aqui. Nós vamos ler alguns versículos do Novo Testamento, em uma panorâmica. Nós vamos buscar ajuda neste tópico. Se uma das evidências de que nós, como Assembleia, estamos retendo a cabeça é andar em amor, está muito claro em João 13, porque é nisto que conhecerão. Não é o quanto vocês sabem de profecia, o quanto vocês sabem de escatologia, o quanto sabem de não sei mais qual ia, não é? Mas é se nós vivemos em amor, é nisto que conhecerão todos que sois os meus discípulos, não é? Então vamos buscar a ajuda da própria palavra. O que seria andar em amor? O que o amor faz e o que o amor não faz. A Bíblia nos dá muita ajuda. Então vamos lá, andar um pouco nesses textos no tempo que temos. Vamos começar com Romanos 12. Se nós tomarmos, irmãos, aquela chave, vamos chamar assim, de João 13, uns aos outros, então nós vamos receber ajuda através dela. Porque nós vamos buscar alguns textos, e vamos fazer com alguns só, porque são mais de 40. Então é um encorajamento para você fazer, talvez um dever de casa, pegando uma concordância bíblica boa e procurando a palavra uns, outros e mutuamente, ou até mesmo a palavra mutualidade. Procure essas palavras.
e olhe todos os versículos onde elas aparecem. Porque elas são uma expressão do que significa amar-nos uns aos outros. A chave está lá em João 13. Nisso conhecerão todos que sois os meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E como nós sabemos que o amor é o clímax, o amor é essa coroa, ele resume tudo que é verdadeiro em termos de, vamos usar essa expressão, virtudes cristãs, a realidade da vida cristã. Então, em todos os versos que nós encontramos a palavra uns aos outros, elas são só expressões do que o amor significa. Você concorda comigo? Sabe por que eu digo isso? 1 Coríntios 13. Vamos nos lembrar. Não precisamos ler esse verso. Apenas lembre-se. E veja por que será que Paulo diz isso. Ele diz assim: quando eu era menino, pensava como menino, sentia como menino, falava como menino. Quando passei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Aí ele diz assim, está falando de maturidade então. Aí ele diz assim: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o... Mas o maior deles é o... Você já se fez essa pergunta? Por quê? Por que amor é maior que fé? Por que amor é maior que esperança? Porque o amor é a consumação da fé e da esperança. Quando nós estivermos face a face com o nosso Senhor Jesus, nós precisaremos de fé? Precisaremos de esperança? A nossa esperança já terá sido concretizada. E a nossa fé terá chegado à plenitude. Então a esperança é um rio, a fé é um rio, e os dois confluem para o amor. O amor é consumação. Por isso é o maior deles, não é? Então todas as expressões nos versos que vamos ver são expressões do que amar um ao outro significa. Então vamos lá buscar ajuda nessa chavezinha, uns aos outros. Olhe lá no capítulo 12 de Romanos, por exemplo, verso 10. Amai-vos cordialmente, de coração, não é? Em realidade interior. E aí está a chave: uns aos outros, com amor fraternal. E ainda tem mais aqui no mesmo verso: preferindo-vos em honra. De novo, uns aos outros, não é? É só se nós estamos vivendo em amor que nós então viveremos com essas marcas. Nós vamos nos preferir em honra. Nós não seremos aqueles que estão disputando o primeiro lugar. Nós iremos nos preferir em honra. Você sabe que disputar primeiro lugar foi um assunto sério para os discípulos, né? Gravíssimo. Acho que numa outra vez também comentamos isso com os irmãos. Acho que tão grave que um evangelista registra que os dois tinham essa intenção, né? De ir ao Senhor e fazer esse pedido, e diz que eles fizeram. O outro evangelista diz que a mãe deles fizeram. Então é interessante você colocar os dois juntos e tentar descobrir o que houve ali. Não é? Mas uma coisa pelo menos é clara, já que os dois evangelistas são verdadeiros, porque ambos estão inspirados pelo Espírito, então nós estamos vendo um complô, né? De uma mãe e dois filhos, Maria, Tiago e João. Porque diz que eles foram até o Senhor Jesus, mestre, e Maria é ousada, muito ousada, porque ela diz assim: Senhor, manda. Essas duas palavras não podem andar juntas, não é? A gente não pode chamar ele de Senhor e falar para ele mandar, porque ele manda o que ele quiser mandar, né? Mas Maria não conhecia nada sobre isso. Então ele diz: Senhor, manda que no teu reino esses meus dois filhos se assentem, um à tua direita e à tua esquerda. Mãe é mãe em qualquer lugar do mundo, né? Então o Senhor diz assim para eles todos: não sabeis o que pedis. Eles só viam glória, reino, domínio. Eles não entendiam o que era a cruz. E qual era o caminho para a glória, o caminho para o reino, o caminho para ser exaltado, não é? Todo que se humilha será exaltado. E todo que se exalta será humilhado. O nosso Senhor assim prometeu que Ele faria. Alguns são humilhados agora, outros são humilhados daqui um pouco, e outros serão humilhados quando o nosso Senhor Jesus voltar. Mas todos serão humilhados. Todos os que se exaltaram serão humilhados. Não importa quando, importa que serão. Porque o nosso Senhor assim disse. Então essa mãe chega lá com esse pedido. E o Senhor diz: podeis vós beber o cálice? O cálice, o caminho da cruz. Eles não sabiam nada desse cálice. Tanto não sabiam que eles responderam: nós podemos. Imagine, nós podemos. Então nosso Senhor falou: vocês beberão o cálice. Mas quanto ao assentar-te à minha direita ou à minha esquerda, isso compete ao meu Pai. E nós sabemos que quão gracioso é o nosso Senhor. Porque Ele trabalhou essas vidas tão obtusas. O Tiago e o João sabem nada de nada.
O Senhor trabalhou essas duas vidas de uma maneira tão maravilhosa que Tiago foi aquele, em Atos capítulo 12, que teve o seu pescoço cortado por causa do testemunho do seu Senhor. E João foi aquele que viveu a vida mais longa, tomando a cruz dia a dia. A história diz que João passou seus últimos dias, provavelmente, em Éfeso. E diz ainda a história que quando ele já bem velhinho e fraco, era levado à reunião dos irmãos. E quando era pedido para que ele compartilhasse algo, essa era a palavra de João para os irmãos de Éfeso: amai-vos uns aos outros. Filhinhos, amai-vos uns aos outros. Porque era isso que João reteve do seu Senhor. Ele foi aquele que reclinou o peito, a cabeça no peito do Senhor. E ele sabia o que era amor, união, vida de união. Então, preferindo-vos em honra uns aos outros. Versículo 16, diz assim: tende o mesmo sentir, vimos isso ontem em Filipenses, uns para com os outros, mais uma vez. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Condescendei com o que é humilde não significa apenas condescendei com aquele que é humilde no sentido de pessoa, mas condescendei com aquilo que é humilde no sentido de coisas. Ou seja, termos uma vida despretensiosa. Condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Veja o capítulo 14. Deixa-me localizar aqui onde está o verso. Capítulo 14, verso 19. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Se nós amamos uns aos outros, essa vai ser mais uma expressão de que amamos uns aos outros. Nós vamos seguir as coisas da paz. Paulo orientou Timóteo muito acertadamente, ou assertivamente, nesse sentido, quando ele falou assim: Timóteo, foge das chamadas contendas do saber. Lembra? Ele falou: Timóteo, para nada serve, senão para subverter os ouvintes. Não é? O que Paulo está ensinando para Timóteo? Está ensinando para Timóteo sair dos sofismas, não é? E dos combates verborrágicos e seguir as coisas da paz e as da edificação de uns para com os outros. Nosso Senhor Jesus no Sermão do Monte disse: bem-aventurados são os pacificadores. Em Tiago é dito assim: é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Irmãos, esse assunto nos chama tanta atenção. É prova de que nós amamos o Senhor e amamos uns aos outros. Se nós, por este amor de Deus em nós e de Deus através de nós, se nós não buscarmos as coisas da paz entre nós, sabe o que vai acontecer? Nós não conseguiremos ser edificados, porque não há possibilidade de edificação em guerra. Guerra não é hora de edificar, guerra é hora de batalhar. A necessidade que o espírito de amor entre os irmãos promova entre nós um clima de paz, para que o Senhor possa semear o fruto de justiça para os que promovem a paz. É em paz que se semeia. Ninguém semeia em tempos de guerra. Sim? Nós semeamos em tempo de paz. Então, essa é uma outra ajuda que nós recebemos aqui. Se amamos uns aos outros, que vivamos em paz uns com os outros. Não é uma falsa paz. Também não é uma paz romântica. É uma paz baseada na verdade. Mas nós buscamos as coisas da paz. Não somos contenciosos, né? E em nenhum dos seus aspectos. As da paz e as da edificação de uns para com os outros. Vamos citar mais um exemplo. Logo adiante, Romanos 15, 7, você vai ter mais um exemplo aí. Também muito sondador nessa questão do andar em amor. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Também não é lindo esse verso? Porque ele não parou no acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu. Ele foi para um propósito. E acho que então por isso ele se tornou tão maravilhoso aí. Acolhemos-nos para quê? Acolhemos para termos prazer de estarmos acolhidos? Não, nós nos acolhemos para a glória de Deus. O que isso significa, irmão? O que isso significa? Nos acolhermos para a glória. Colossenses diz: Cristo em vós
é a esperança da glória. Aqueles que ele predestinou, ele chamou, justificou e glorificou. Em Tessalonicenses é dito que quando nosso Senhor Jesus vier, o que ele busca, o que ele planejou, é que ele fosse conhecido, e Paulo usa uma palavra mais forte em Tessalonicenses, e linda. 2 Tessalonicenses 1, ele diz que Cristo virá para ser admirado nos seus santos. Isso é glória. Então nós nos acolhemos para a glória, não é para nós nos acalentarmos uns aos outros. É para nós buscarmos a glória de Deus uns nos outros. Então é claro que é necessário para isso que nós usemos verdade, não é? Que nós tenhamos posicionamentos. Às vezes, como nós falamos, que nós nos advirtamos uns aos outros, não é? Advertindo-nos uns aos outros. Já vimos isso no primeiro dia. Paulo diz advertindo todo homem, ensinando todo homem, toda sabedoria. Esse era o anseio dele, o desespero dele, para que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Isso é glória, não é? Então acolhemos-nos para a glória. Nós nos acolhemos porque queremos ter um ambiente confortável. Precisamos buscar a glória de Cristo uns nos outros, irmãos. Para isso nós temos que ser tão cuidadosos. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, senão unicamente a que for boa para edificação. Sabe qual a visão do Novo Testamento? Nossa língua é nossa glória. Aquele cântico de Maria, capítulo 1 de Lucas, é dito assim: meu espírito se alegrou e minha língua exultou. Há uma versão que diz assim: e minha glória exultou. Na visão do Novo Testamento, nossa língua é nossa glória. Sabe por quê? Porque língua fala de expressão. Quando o Espírito Santo foi derramado do céu, qual foi um dos sinais no dia de Pentecostes? Eles passaram a fazer o quê? Falar em línguas. Isso demonstrou o governo do Espírito Santo sobre a língua deles. Você vê que interessante? Nossa língua é a nossa glória. Por isso Tiago dedica aquele capítulo para a língua, em Tiago capítulo 3. Tão sério, não é? Então nós nos acolhemos para a glória de Deus. Vamos ver mais um exemplo. Vamos ver mais um positivo e lá em Gálatas vamos ver um ou dois negativos. Veja 1 Coríntios 12. Também uma expressão clara de que temos andado em amor uns com os outros. 1 Coríntios 12, versos 24 e 25. 1 Coríntios 12, verso 24 diz: os nossos membros nobres não têm necessidade disso, contudo Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem. Queria chamar a atenção dos irmãos para essas duas palavras, coordenou e cooperem. Os membros com igual cuidado. Como? Diz aí. Como agora? Em favor uns dos outros. Está dizendo que o corpo de Cristo se anda em amor, se vive em amor. Então essa é uma dos reflexos. Nós buscamos no corpo de Cristo cooperação, com igual cuidado em favor uns dos outros, e buscamos coordenação, porque nós vivemos em amor. Nós estamos enlaçados em amor. E o corpo não é desarmônico, nem individualista. Nosso corpo físico, né? E muito mais o corpo de Cristo. Então, vamos concluir com um ou dois versos. Vamos em Gálatas primeiro. Vamos em Gálatas e talvez mais um ou dois em Tiago. Agora no aspecto negativo. Junte tudo isso, irmão. E se você assim tiver desejo, vá atrás dos mais 30 e tantos que existem aí. Ajunte isso, para que nós vejamos o que é. Nós fizemos essa pergunta ao Senhor: Senhor, o que é andar em amor? Ela está respondida nesses quase ou mais de 40 versículos. Fazer isso, fazer aquilo, não fazer isso e não fazer aquilo, uns com os outros, isso é amor. Então esse uns com os outros vai nos ajudar a saber o que é andar em amor, para que não se torne uma coisa suspensa aqui no céu, né? Falamos de amor, cantamos amor, mas não praticamos amor. Então é aí que esses versos nos ajudam. Então olha o que Gálatas diz, Gálatas 5, verso 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade,
Porém não useis a vossa liberdade para dar ocasião à carne, sede antes, o quê? Servos uns dos outros. E aqui você vai ver, olha, aqui tem uma expressão. Se você fizer o dever de casa e localizar todos os versículos, você vai ver que alguns deles ligam esse uns aos outros com o amor. Porque o amor é a chave desse uns aos outros. Então é uma tarefa interessante de você fazer. Aqui está um exemplo. Nós só podemos ser servos uns dos outros pelo amor. Não é? Então uma das demandas da vida de amor na igreja qual é? É sermos servos uns dos outros. Ontem também vimos isso relacionado à questão da mente de Cristo, né? Preferindo em honra uns aos outros, não tem em vista cada um que é propriamente seu. Agora, veja o que diz o verso 15. Uma nota negativa, séria e importante. Se, porém, vós vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Então essa aqui é uma expressão do que significa não andar em amor. Nós estamos pelejando uns com os outros. Sabe qual é a fonte dessa peleja? Sempre você precisa do contexto. A fonte dessa peleja está descrita no verso 13. A carne. Não dar ocasião à carne. Está aí no verso 13. E logo no seguinte, no 16, olha o seu verso 16. Andai no espírito e jamais satisfareis a cobiça da carne. Não é? Então nós não podemos ser servos uns dos outros, a não ser pelo espírito de amor e pelo amor do espírito. Não é? Do contrário, isso vai ser o resultado. Nós vamos nos morder, nós vamos nos devorar e vamos ser mutuamente destruídos. Muito grave essa exortação. Não é? Agora vamos para Tiago, para concluirmos. Tiago usa duas notas negativas muito especiais. No capítulo 4, verso 11, uma, e no capítulo 5, verso 9, outra. Tiago 4,11 diz: irmãos, não faleis mal uns dos outros. Ah, nos ajude, Senhor. Como esse verso nos sonda. Não faleis mal uns dos outros. Porque isso não é andar em amor. Capítulo 5, verso 9. Irmãos, não vos... Agora a nota é mais delicada, não é? E os irmãos sabem, quanto mais delicado, mais forte. As coisas de Deus são diferentes, né? Quanto mais delicada a nota, mais sublime, mais forte. E aí a nota delicada não é falar mal, maledicência, é mais delicado. Não queixe, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. O Senhor nos ajude muito nesse assunto, irmãos, porque é assim que nós vamos andar em amor. É assim. Irmão, não sejamos infantis. Paulo diz aos Coríntios que nós devemos ser, quanto à malícia, meninos, mas quanto ao juízo, homens amadurecidos. Então não sejamos infantis achando que o amor vai nos tornar cegos. E nem que o amor vai nos levar a ter vistas grossas. São palavras que nós escutamos muitas vezes, né? O amor é cego e que o amor faz vista grossa. Não. Deus é amor e Deus não é cego. Deus é luz na qual não há treva nenhuma. Não é? Pedro, na sua epístola, 1 Pedro 4, diz assim: o amor, ele cobre multidão de pecados. Por causa da sua natureza. Não é porque ele é cego, é por causa da natureza dele. Então que o Senhor nos ajude a compreender isso. Nós não somos chamados para, andando em amor na vida da igreja, fazermos vistas grossas, como nós falamos, ou fecharmos os olhos para tudo. Não. Nós vamos julgar pelo Espírito, discernir pelo Espírito, nos advertir pelo Espírito, nos exortar pelo Espírito em amor. Graças ao Senhor. Por isso Efésios fala que nós devemos seguir a verdade, mas em amor, para que nesse equilíbrio nós possamos crescer em tudo, tudo, naquele que é o cabeça. E esse é o nosso assunto nesses dias, retendo a cabeça. Verdade e amor, crescendo em tudo naquele que é o cabeça. Não há outra maneira de crescer naquele que é o cabeça, não há outra maneira de reter o cabeça, é só essa, verdade e amor, num maravilhoso equilíbrio. E nós podemos dizer assim, que o amor, ele é o suporte e a coroa da verdade. A verdade vai ficar ensanduichada
no amor. O amor vai dar o suporte para toda a verdade, porque a coisa mais horrível que existe é uma verdade sem amor. Verdade sem amor mata, destrói. Mas outra coisa horrível é um amor sem verdade. Porque é um amor que não edifica, não constrói, não ajuda, não salva, não cura, não liberta. Então o amor deve ser suporte da verdade, mas também ele vai coroar a verdade. Porque toda a nossa prática da verdade, a verdade em Cristo, vai nos levar ao clímax do amor. Nós seremos verdadeiros em amor e viveremos um amor de verdade e na verdade. Compreende, irmão? Por isso esse equilíbrio, seguindo a verdade em amor, vamos crescer em tudo, naquele que é o cabeça. Então essas são algumas poucas, não lemos nem 10, de todos os versículos que falam sobre esse uns aos outros, andar em amor, amai-vos uns aos outros, e o que isso significa. Então que o Senhor nos ajude a, em mais esse assunto, sermos sondados, para que Ele possa obter na sua igreja esse lugar de amor, esse lugar de verdade, esse povo que cresce em verdade e em amor. Nos ocupamos uns com os outros em verdade e em amor, zelando pelas almas uns dos outros, cuidando uns dos outros, porque para isso fomos chamados. É essa glória que Cristo busca em nós. Essa é a glória de Cristo na igreja. Por isso é dito que o nosso Senhor era cheio de graça e de verdade. Graça é a expressão do seu amor. Verdade é a expressão de que Ele é luz. Quando João diz Deus é luz, isso é equivalente a Jesus Cristo é cheio de verdade. Luz, verdade. Quando João diz Deus é amor, isso é equivalente a Jesus Cristo é cheio de graça. A graça, o amor é a fonte da graça e a luz é a fonte da verdade. Então o Senhor Jesus era cheio de graça e de verdade, porque Deus é luz e Deus é amor. Então que o Senhor nos introduza nesse ambiente na vida da igreja. Esse é o único ambiente que será uma nota de testemunho. Não se esqueça, nisto conhecerão todos que sois os meus. Amém. O Senhor nos continue falando no coração. Vamos orar. Senhor Jesus, Pai Celestial, Espírito Santo, ajuda-nos nesse terreno tão sublime. Socorre-nos para que possamos crescer em verdade e em amor. Sonda nossos corações. Queremos, conhecendo a verdade, sermos por ela libertados. Ó Senhor, e também nos introduz no Teu amor. Ajuda-nos a andar e viver em amor, retendo a cabeça, para que o Senhor obtenha a Tua glória no Teu corpo. Senhor, te pedimos que o Senhor nos dê um tal anseio interior de vivermos vidas íntegras com o Senhor, em verdade e em amor, te conhecendo, para que possamos ser um testemunho significativo de quem o Senhor é, no meio de tanta treva. Ajuda-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, purifica-nos, Senhor, livra-nos das nossas ilusões, Senhor, e nos chama de novo para que sejamos Teus discípulos, andando em verdade e em amor contigo e uns com os outros. Senhor, encontra esse ambiente, te pedimos, nas Tuas assembleias. Tem misericórdia de nós, Senhor. Quanto precisamos da Tua ajuda. Encontra em nós esse ambiente, para Teu descanso, para a Tua satisfação. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.